Paulo era um líder radical, religioso, que matava, que estava apegado à lei, às regras, às minúcias, e ele se torna esse líder amoroso. Por que Deus chamou alguns para liderar? Bom, talvez ao longo dos anos seja impossível dar uma resposta precisa para isso. Mas eu tenho observado que tem alguns indícios dessa resposta e eu quero trabalhar exatamente isso nesse episódio do Envisionar Podcast, em parceria com a Rádio Transmundial, nessa série que estamos fazendo sobre onde está o amor na sua liderança. Bom, quando a gente volta a essa pergunta, por que Deus chamou alguns para liderar? Algum tempo atrás eu comecei, por meio de um olhar panorâmico na Bíblia, sobre esse tema, liderança e amor, enxergar algumas coisas que até então acho que Deus nunca tinha me chamado a atenção. Talvez possa até ter te chamado já a atenção, mas para mim isso foi, eu não vou chamar uma coisa nova, porque Deus já revelou isso, mas uma coisa nova para mim. Por que Deus chamou alguns para a liderança? Bom, primeiro por causa do relacionamento de amor com Ele, e não porque a gente tem um dom, como eu já mencionei no primeiro episódio. Ao longo da história, a gente percebe que Deus chamou algumas pessoas por amor e não por causa dos dons. Os dons vieram depois, especialmente o dom de liderança, administração e todos os demais. Então, eu mencionei no final do episódio anterior que Deus criou o paraíso por amor à criação e não porque Deus precisava dar algo para Adão fazer ou administrar. Deus chamou, melhor dizendo, Noé por amor à criação e porque ele queria salvar essa criação e não porque Noé precisava ser um empreendedor de sucesso. Mas se a gente continua olhando ao longo da história bíblica, as pessoas que Deus chamou para a liderança, o motivo central sempre será o mesmo, sempre foi o mesmo. Então, deixa eu dar uma lista aqui para você entender melhor isso. Por exemplo, Deus chamou Abraão por amor a um povo, e não porque ele queria fazer de Abraão um fazendeiro de sucesso, um líder empresarial ou um líder governamental de sucesso. Não, Deus chamou Abraão por amor a um povo. Se a gente continua na história, Deus chamou Moisés por amor ao povo escolhido, porque esse povo estava sofrendo e Deus amava esse povo e Deus disse, eu preciso de alguém que lidere esse povo para a próxima etapa. Eles enroscaram aqui no Egito, eles foram para o Egito porque eu levei eles para o Egito, mas eles enroscaram aqui no Egito e eles precisam ir para a próxima fase. Então Deus chamou Moisés para liderar esse povo por amor ao povo escolhido e não para que Moisés se tornasse um libertador conhecido, o governante de 2,5 milhões de pessoas. Não. Deus chamou José do Egito, antes de Moisés, por amor a essa nação que ele estava criando e não para que ele fosse um grande estadista, um número 2 depois do faraó, etc. Não foi por isso. A posição foi simplesmente uma consequência, a posição de liderança dele, mas foi por amor àquela nação que Deus estava criando que ele chamou José para conduzir essa nação do lugar onde eles estavam, onde havia fome, para o Egito, para que eles pudessem sobreviver e também usou José para salvar o próprio Egito, que morreria de fome se não tivesse ele como libertador, e depois Moisés, então, para a próxima fase, mas foi por amor a esse povo. A posição de liderança foi um reflexo do amor. Se a gente vai mais adiante um pouquinho no Antigo Testamento, Deus chamou Esther por amor ao povo que pereceria, que seria morto. E não chamou Esther para que ela fosse a mulher mais poderosa do reino. Percebe a diferença? Então Deus chama Esther para salvar esse povo que morreria, e não para que ela se tornasse importante. Se a gente vai mais adiante um pouquinho, Deus chamou Neemias para salvar o povo escolhido por amor a esse povo que estava sofrendo no exílio e agora estava voltando para ser reconstituído como nação. Eles haviam errado, haviam sido castigados, mas eles não seriam eliminados.
Então, Deus chama Neemias por amor para a reconstrução desse povo, e Neemias abre mão da sua função no palácio para reconstruir tanto o moral da nação, mas Deus não chamou ele para ser um salvador da pátria ou ser o candidato a prefeito de uma nova cidade que surgia. Não, foi por amor àquele povo que Deus diz: Neemias, vem aqui, eu quero refletir esse amor por meio de você. E é interessante observar que Neemias, quando ouve sobre a volta do povo do exílio, senta, chora, jejua, ora, ele se alinha ao coração amoroso de Deus e ele sente a mesma coisa que Deus sentia pelo povo, para que ele pudesse liderar esse povo e conduzi-lo dentro do propósito amoroso de Deus para a próxima fase. Se a gente vai mais adiante um pouquinho, Deus chamou Isaías por amor a um povo que havia perdido o rumo e precisava voltar e entender sobre santidade e amor, mas ele não chamou Isaías para ser um pregador famoso, com livros publicados, palestras de encorajamento, etc. Não. Foi por amor àquele povo que Isaías se torna, então, o pregador, o reflexo desse amor de Deus. Se a gente vai para o Novo Testamento, não muda o panorama. Deus deu Jesus por amor a nós, a humanidade perdida. Ele nos amou primeiro, é o que Jesus diz. Não foi porque o imperador romano não estivesse liderando direito que Deus mandou Jesus para o mundo para ser um líder melhor do que o imperador romano. O padrão de liderança servil de Jesus, ele refletia exatamente esse amor, a entrega à missão, a não dedicação simplesmente a tarefas de administrar um reino, mas a bacia a toalha como forma de servir a esse povo. Tudo era reflexo do amor. E a liderança de Jesus era um reflexo do relacionamento de amor dele com Deus para poder expressar isso para o povo. Se a gente olha para os 12, Deus chamou os 12 para retransmitir o amor dele para uma humanidade perdida em guerras, em disputa de poder e território, em festas de arena, em exploração econômica. Ele não chamou os 12 porque um novo grupo de apóstolos precisasse se levantar para criar uma instituição global chamada Igreja, que tivesse filiais em todas as cidades do mundo, movimentasse bilhões de dólares, etc. Não, foi por amor àquele povo que Jesus morreu por eles, né, por nós, pela humanidade, e os 12 foram chamados para dar continuidade ao reflexo do amor de Deus por aquilo que Jesus já havia feito, para que isso não se perdesse. Se a gente olha mais um pouquinho no Novo Testamento, Deus chamou Paulo para manifestar o seu amor aos que eram considerados cidadãos de segunda classe, como os gentios, os samaritanos, e não para que ele criasse o Paulo ou Paul Ministries, né? E fosse por todo mundo, tivesse uma estrutura global com milhões de dólares de arrecadação e Paulo se tornasse o escritor gospel mais famoso e best-seller global. Não, não foi por causa disso. Foi por amor a um povo que precisava ouvir do evangelho, que precisava ser alcançado, como gentios e samaritanos e tantos outros que Paulo alcançou, e a manifestação desse amor de Deus para com eles. Então, percebam que, como eu mencionei, Paulo era um líder radical, religioso, que matava, que estava apegado à lei, às regras, às minúcias, e ele se torna esse líder amoroso, então, para levar o amor de Deus para essas pessoas. Por causa do amor de Deus, a Saulo, primeiro, ele saiu do estágio de criminoso radical e religioso, né, obcecado, para o estágio de prisioneiro e depois para o estágio de escravo do evangelho e pastor de pastores. Entende por que eu falei no primeiro episódio que a gente pode começar a liderar por uma razão, mas ao longo da nossa liderança, provavelmente a grande maioria de nós líderes precisamos mudar a razão pela qual nós lideramos? A gente pode ter começado pela razão errada ou até equivocada. A gente era sinceramente errado na nossa liderança,
Mas quando a gente entende as razões pelas quais nós devemos liderar, isso deve mudar o panorama da nossa vida, da nossa liderança e a nossa perspectiva. Se isso não acontecer, provavelmente a gente pode continuar liderando por interesses, como eu falei hipoteticamente aqui no caso de Paulo, por exemplo, ele poderia ter criado o Paulo Ministries para ter milhares de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, arrecadar bilhões de dólares, escrever livros, fazer palestras, fazer congressos. E eu não estou dizendo que isso não seja importante, eu já fiz isso, continuo fazendo algumas dessas coisas, mas isso é uma ferramenta, é um auxílio, é algo que te ajuda a alcançar determinados objetivos por uma razão maior. E, de igual forma, todos os personagens que eu citei ao longo da Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, todos eles poderiam ter se desviado da razão principal pela qual eles foram chamados por Deus. Mas, mais cedo ou mais tarde, todos eles entenderam a razão essencial pela qual eles foram chamados. Existia um centro nervoso que se chamava amor de Deus, no coração de Deus primeiro, depois Deus olhando para aquelas pessoas, como ele olhou na época de José, as pessoas não morrerem de fome, como ele olhou na época de Moisés, as pessoas não morrerem como escravas, como ele olhou na volta do exílio, as pessoas com moral lá embaixo, a cidade destruída, suas casas destruídas, a vida precisava ser reconstruída, ou como ele olhou na época de Noé, o pecado imperando, alguém precisava salvar, entre aspas, a humanidade sendo usado por Deus, ou no caso de Jesus, no ápice disso, a expressão máxima do amor de Deus. Então perceba que todos nós, como líderes, quando entendemos isso, nós entendemos que nós não fomos chamados, na verdade, para liderar pela nossa força, pelo nosso interesse ou pelo nosso braço. Nós somos chamados para refletir o amor de Deus em determinadas situações da história, da humanidade, ou da igreja, ou de uma sociedade, e nos juntarmos a Deus naquilo que Ele está fazendo e na expressão do amor dele. Se a gente não entende exatamente isso, a gente foi chamado por Deus e tem o coração com Deus, mas é como se a gente fosse se descolando disso e se distanciando disso, e eu quero continuar liderando pelas minhas razões, pelos meus interesses, e os motivos de Deus estão aqui. A gente pode se lembrar, na atualidade, de talvez inúmeros pastores, pregadores, homens de negócio, governantes, etc., que começaram bem, mas que se distanciaram disso. E aquela expressão que a gente usa, começar bem e terminar bem, eu comecei a entendê-la num sentido mais amplo, conectado com essa questão do amor, da expressão do amor de Deus na liderança. A gente só começa bem e a gente só termina bem se a gente começa com o coração sincero. E eu creio que talvez a grande maioria dos líderes começa com o coração sincero, está colado aqui em ter uma boa liderança, em ajudar as pessoas, em fazer diferença e tal. Mas se a gente não entende o ingrediente do amor na nossa liderança, a gente pode exatamente se distanciando disso e o amor de Deus e aquilo que Ele quer fazer por meio de nós para um determinado grupo de pessoas vai ficando para trás e a gente continua liderando talvez o mesmo grupo de pessoas, mas por motivos completamente diferentes. Então, eu queria deixar nesse segundo episódio mais algumas perguntas para você pensar e analisar a sua liderança. Primeira, por que Deus chamou você para liderar? Talvez você tenha começado bem, mas talvez você possa estar num momento em que ou você já se desviou disso, ou você está numa posição mais ou menos neutra aqui no meio do caminho e já se distanciando da razão pela qual Deus te chamou. Segunda pergunta, a quem Deus amou tanto que te colocou na liderança para expressar o amor dele para esse grupo de pessoas? Quem são essas pessoas? Moisés sabia que era o povo no Egito, José sabia que era a sua família e assim por diante. E uma terceira e última pergunta, você ama as atividades da liderança ou você ama as pessoas a quem lidera? Eu creio que essas perguntas podem te ajudar a fazer uma reflexão para entender se a sua liderança está na direção correta e conectada ao motivo maior pelo qual Deus te chamou. Boas reflexões e espero te ver no próximo episódio. Até lá!